Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E observou junto à beira do lago 2 barcos deixados pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, que pertencia a Simão Pedro, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que achou que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim que procederam, pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a romper. Por esse motivo, acenaram para outros amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Diante do tamanho do evento, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e declarou: Afaste-se de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revelou a Simão: Não tenhas medo, a partir desse momento, tu serás um pescador de homens. Algumas versões dizem: Eu te farei um pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. Amém. Amém. Espírito Santo, por favor, preciso do Senhor, para que o Senhor traga luz, para que a palavra lida e ministrada possa encontrar lugar no coração. Eu consigo levar nos ouvidos, mas é o Senhor que desce ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Esse texto, creio que você já ouviu pregar, você já ouviu até canções talvez que falam dessa canção, dessa passagem. Pedro pescando, joga do outro lado. Esse texto fala de obediência. Jesus está sendo apertado pela multidão e de repente ele vê 2 barcos vazios e os homens, Pedro, Tiago e João, lavando as redes, ou seja, não pegaram nada. E Jesus pede para subir no barco e afasta um pouquinho da praia e começa a pregar do barco para as multidões. E pregando do barco para as multidões, depois de pregar e ensinar, Jesus chama Simão e fala: Simão, Tiago e João, vamos para mais profundo, as águas estão rasas aqui, vamos para mais profundo. E eles entraram mais profundo, e lá ele falou: joga a rede desse lado aqui. E Simão, Pedro, eu gosto do Pedro porque Pedro é metido e é meio colérico. Eu gosto de gente assim, porque os coléricos passam vergonha, mas também experimentam coisas que ninguém experimenta. É ou não é verdade? Porque dos discípulos, Pedro era o mais metido, mas só um andou sobre as águas, Jesus e Pedro. Pedro teve experiências que outros não tiveram. Então Pedro, ele fala: Senhor, não é por nada não, mas a gente pescou a noite inteira, as redes estão até limpas. Eu acho que Pedro dá um choque de realidade e fala: é o mestre que está pedindo. Aí ele fala: tá, tudo bem, mas sobre a tua palavra, tipo assim, se não pegar nada, a culpa é tua. Sobre a tua palavra eu vou jogar. Aí jogou e aí quase arrebentou a rede. Tanto peixe que veio, tiveram que chamar um barco do lado, e os 2 barcos quase afundaram. Daí quando aconteceu isso, o texto diz, versículo 8, que Pedro, vendo isso tudo, caiu de joelhos e disse: Senhor, afasta de mim, eu sou um pecador. E aí os outros também se assustaram com tudo isso, e Jesus vira para Simão, Pedro, e fala: Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. Os dois, vai todo mundo para a beira
para a praia, lá eles esvaziam o barco, e a Bíblia diz que eles largaram tudo e foram seguir Jesus. Então eu poderia pegar esse texto hoje, partindo pelo princípio de que Pedro, Tiago e João foram chamados por Deus nesse texto, foram encontrados por Deus nesse texto. Eu posso utilizar esse texto para dizer que o nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado, eu não estou falando do chamado de alguém que prega ou não prega, eu estou falando do chamado de Deus para a nossa vida. Tem 5 etapas, e esse texto deixa claro 5 etapas, pelo menos 5, talvez mais ou menos, mas eu consigo observar 5 etapas aqui, 5 verdades sobre o chamado de Deus. Qual é a primeira verdade, pastor? A primeira verdade é que Jesus nos percebe. Jesus está pregando para a multidão e ele percebe o barco de Pedro, percebe eles lavando, percebe a pesca falida. Então a primeira coisa que eu aprendo, deixa eu dizer uma coisa para você: ele percebe você. Ele me percebeu lá na catequese, querendo mais de Deus. Ele percebe. Ele percebeu um jovem de 17 para 18 anos querendo Deus, mas indo para a casa do rock, com um vazio que fazia voltar chorando à noite. Mas ele me percebeu. Eu não o percebi, ele me percebeu. Ele nos percebe aonde? Nos nossos barcos vazios, nas nossas pescas falidas, nas nossas dores pelos abandonos. Ele nos percebe na dor do abuso, da violência, da orfandade. Talvez você pense: não, Jesus não percebe, Jesus está longe, Jesus é frio. E eu quero te dizer que não, Ele te percebe. E se você veio aqui com dor do abandono, da orfandade, Ele está dizendo: eu te percebo, eu te vi. Eu não sou um Deus morto, eu não sou um Deus passivo, eu sou um Deus de verdade. Eu interajo, eu te vejo, eu te escolhi, eu te chamei. Você só nasceu porque eu quis que você nascesse. Ele te percebe. Ele percebe eu e você nas falências financeiras. Ele percebe. E talvez você está com uma impressão de que Deus não está te olhando. Eu preciso te dizer nessa noite: sim, Ele está te olhando sim. Ele está te vendo sim. Aí você pensa: não, então por que Ele não recolhe as minhas lágrimas? Porque Ele está observando você, e Ele vai chamar você. E talvez a sua dor e seu barco vazio é a oportunidade certa para chamar você. E foi Ele que tirou os peixes de perto, para você se frustrar, para poder encher o seu barco. Então Ele percebe sim. Pedro acha que está vivendo a vida dele, mas não está. Jesus está cercando ele. Jesus percebe Pedro. Ele percebe as nossas frustrações de não ter filhos. Ele percebe o nosso cansaço. Ele percebe as decepções com a igreja que você está vivendo ou você tem. E algumas frustrações que você tem com a igreja são legítimas, outras não. Pastor, quais são as que não são legítimas? Aquelas que foi em cima de promessas e expectativas que mentiram para você. Talvez prometeram para você que você ia para a igreja e ia ficar milionário, e você não ficou. Então mentiram para você. Houve uma expectativa, e a frustração é proporcional à expectativa. Então você se frustrou, não porque Jesus prometeu algo, porque você teve uma promessa por alguém, talvez por um falso profeta, e aí você se frustrou. Então você colocou uma expectativa de ser, que ia ser uma bênção, que ninguém ia machucar você. Não, a igreja está cheia de gente igual a você, inclusive, chata. Obrigado pelo amém. Porque a gente sempre acha que alguém é chato. Por que a gente nunca assume que a gente é chato? Interessante, né? Então tem frustrações que não faz sentido. Agora tem frustrações que fazem muito sentido. Eu recebi um pastor de uma igreja famosa televisionada, e esse pastor estava com 45 anos, e enquanto ele contava a vida dele, a esposa chorava muito, compulsivamente,
E aí o pastor chegou num ponto e falou: pastor, eu vou te explicar por que ela está chorando. Porque o sonho dela era ser mãe. E eu fiz vasectomia com 20 anos de idade. A igreja que eu estava me obrigou. Numa mesa clandestina, numa casa no Rio Grande do Sul. Eu não posso ter filhos. Porque a igreja que eu congregava disse que filho atrapalha a obra de Deus. Esse homem tem razão para estar frustrado com a igreja. Eu teria dificuldade de sentar numa igreja e ouvir um pastor de novo. Talvez eu não congregaria mais no lugar dele. Porque agora ele tem 45 anos, a sua esposa tem 46. E eles não podem mais ter filhos. Tem outros casos dessa mesma congregação, essa mesma denominação, de pastores que vieram aqui e buscaram tentar fazer a reversão da vasectomia e conseguiram. Há um mês atrás eu apresentei o filho de um pastor desses. Outros a igreja pagou. A gente chamou e falou: eu vou ajudar a pagar. Então a frustração é legítima. Então Deus vê essa frustração, esse barco vazio. Deus vê, Jesus vê. Então a primeira coisa que eu queria deixar aqui no chamado nosso: Jesus nos percebe. Deixa eu dar uma palavra de bênção para você essa noite. Ele percebe você, Ele percebeu você. Você pode achar que não, mas Ele está olhando para você. Ele está vendo tudo que você está passando. Ele está vendo toda essa frustração, Ele está vendo toda essa dor, toda essa limitação. Tudo isso Ele está vendo. É a primeira verdade que a gente precisa saber essa noite. A segunda verdade que o texto diz é o seguinte: olha que coisa linda. Primeiro Ele nos percebe, depois Ele nos chama. Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, vamos para um lugar mais profundo. Deixa eu fazer uma pergunta e você vai responder a pergunta, já tem uma resposta. Jesus poderia mandar os peixes pular na beira da praia? Sim ou não? Sim. Jesus poderia dizer para os peixes, onde o barco estava: peixes, come here. É inglês, Jesus é diferente. Pulem aqui. Jesus poderia mandar, os peixes pulariam no barco. Jesus poderia fazer assim, os peixes estão fritos, inclusive. Mas Jesus, pedagogicamente, e desculpa aqui, mas eu não consigo deixar de ler essa palavra e não ver Jesus dizendo: sai do raso, vem para o profundo. Eu não consigo não ler isso e não ver Jesus dizendo: tem coisa no profundo, tem mais. Você está no raso, filho. Eu estou te chamando para te sair do raso. Eu estou te chamando para sair da religião que é rasa. Eu estou te chamando para te sair da religiosidade que é raso, da obrigatoriedade de vir domingo e não ter relacionamento com Ele, que é raso. Ele está dizendo: eu estou te chamando para ter vida comigo. Eu estou te chamando para te ouvir a minha voz. Eu estou te chamando para você abrir a sua Bíblia e eu vou falar contigo. Sai, é um chamado. Eu não consigo olhar Jesus e dizer: sai do raso. É um chamado. A segunda coisa que Ele faz depois de nos perceber é nos chamar. Ai, saiba, não tem um ser humano aqui me ouvindo agora, online ou presencial, que Jesus não chama de alguma forma. É incontestável, a Bíblia vai dizer, todos nós, a natureza fala de Deus. Ele chama. E para muitos aqui Deus está dizendo: ei, para de arranhar superfície. Não é aqui, é no fundo. Eu tenho delícias para você. Eu tenho coisas para você que é só aqui. Eu estou te chamando. Enquanto você não vir para cá, não vai. Eu preciso que você me ouça. O Espírito Santo está dizendo. Tem gente aqui que o Espírito Santo está chamando você há anos. Sai da superfície. Larga isso aí. Larga essa crença só porque um dia alguém disse que era. E entra na vida com o Espírito Santo. Entra numa vida com Deus.
Não foi Pedro que viu e chamou Jesus, foi Jesus que viu e chamou Pedro. Não foi nós que encontramos Jesus. Ele nunca esteve perdido, nunca esteve frustrado, nunca esteve triste, nunca esteve sem esperança. Somos nós que estávamos sem esperança, somos nós que estávamos tristes, somos nós que estávamos frustrados, somos nós que estávamos perdidos. É a nossa rede que estava vazia, não a dele. Jesus não apenas nos chama, mas nos tira do raso. Eu poderia dizer talvez que Jesus nos persegue. Quantos que estão aqui agora me ouvindo, que estão tentando resistir ao chamado de Deus? E deixa eu dizer uma coisa, igual Jonas, quanto mais você tentar resistir, você vai acumular dor e tristeza, porque Jesus está dizendo: você é meu, eu vou te fazer um pescador de homens. Para de fugir de mim. E eu quero te abençoar com uma palavra. Hoje, mais uma vez, Ele te chama. Então, primeiro, Ele nos observa. Segundo, Ele nos chama. Terceiro, Ele nos abençoa com coisas. É verdade. Sabia que Jesus nos abençoou com coisas? Coisas, bênçãos. Uma cura, um milagre, uma porta aberta, uma bênção financeira, uma prosperidade, uma restauração de casamento, libertação de um vício, um filho no ventre que era estéril, um casamento que era esperado, um negócio fechado. Jesus nos abençoa com coisas. E a pergunta é: por quê? Para quê? Por que que Jesus nos abençoa com coisas? Porque o texto diz no versículo 8 que, vendo esse grande evento, Pedro se prostra. Então por que Pedro só se prostra depois do evento? Porque Deus nos abençoa com coisas para mostrar o poder dele. Porque muitos de nós só ficamos de joelho depois de ver o poder da mão de Deus. Só renunciamos e nos dobramos depois de Deus mostrar o poder que Ele tem. Antes a gente acha que pode, até vir algo sobrenatural, impossível, e Deus fazer. Você, mulher, está orando, sabe o que é isso? Deus nos abençoa com coisas porque Ele quer mostrar o quanto Ele é poderoso. E Ele usa isso para que pessoas se dobrem para Ele, como Pedro. Olha que interessante, a mulher está ali, crente, amando Jesus, e o marido incrédulo, até blasfemando contra Deus. E aí o marido está lá na mesa dizendo assim: eu só preciso de algo aqui, uma intervenção. Um vendedor precisa fechar esse negócio amanhã, se não fechar vai dar um problemão na empresa. E a mulher está ali, ama Deus, teme a Deus, e ela fala: eu vou orar, amor, e o meu Deus é poderoso para mudar essa situação. E ele diz: mas isso aqui é impossível de acontecer, o meu Deus é poderoso. E ela vai e ora. No outro dia a resposta vem, e esse homem se ajoelha e diz: o teu Deus é um Deus poderoso. Por isso que Ele dá coisas, porque Ele não tem problema em encher barco de ninguém. Jesus não tem problema nenhum em encher o nosso barco, desde que isso seja para a glória dEle. O Deus que está no barco vazio é o Deus que está no barco cheio. Jesus estava lá no barco vazio pregando, e agora Ele está no barco cheio. Não é o mesmo Jesus do barco cheio e do barco vazio. Qual a diferença? É que o barco cheio fez Pedro se dobrar. E eu te abençoo com sinais e presentes de Deus que vão fazer pessoas da sua casa se dobrar. Pessoas da sua família que não acreditam no Deus que você serve, vão ver a mão de Deus na sua vida e vão se dobrar, não diante de você, mas diante do Deus Todo-Poderoso. Eles vão dizer: que barco, que pesca é essa? O que está acontecendo com a sua vida? Você vai dizer: é o Deus que eu creio, que é poderoso para dar. Porque Ele é um bom pai, e Deus não tem problema de abençoar os seus filhos. Quem recebe entende isso. Deus é um Deus que dá coisas. E olha o que Deus faz no meio do caminho. Deus faz isso, irmãos. A gente é percebido por Deus, a gente é chamado por Deus, e Deus começa a nos dar coisas, sinais. Aí você recebe um diagnóstico: hepatite C, sem cura.
E aí de repente faz outro exame, não tem mais nada, está curado. Irmãos aqui que se converteram, tinham HIV, fizeram o exame 2, 3, 4 vezes, não tem mais, foram curados. Para que Deus dá coisas? Para que Deus faz isso? Para que Ele um dia bote isso aqui na cara de alguém e diga: olha, é o que Deus faz, o meu Deus é poderoso para fazer. O líder dos pré-teens aqui foi curado do HIV, tem os exames. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer. E por que Ele faz? Para que Pedros se dobrem e digam: Deus é Deus. Ele é o único Deus, não tem outro Deus. A medicina não tem poder como Ele. Ninguém tem poder como Ele. Por isso que Ele faz. Ele não faz para agradar o nosso ego, Ele faz para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Então Ele nos abençoa com coisas, e eu quero te abençoar com isso. Deus vai te presentear com coisas, mas as coisas não são o fim, as coisas são o meio. É um meio que Ele tem de fazer nos dobrar, é um meio que Ele tem de nos fazer se inclinar. Você está orando, a sua filha está com uma identidade distorcida, ela está ali, sua menina, e ela está com uma crise, o pai entra em desespero, vai para o quarto, a mãe, e começa a orar: Jesus, não foi para isso que eu criei, o Senhor me deu, e começa aquela guerra. Aí de repente o Senhor intervém, manda alguém, ou sobrenaturalmente, toca no coração dessa menina, as coisas se organizam, esse pai, essa mãe se ajoelha e diz: Senhor, só Tu é Deus. Deus permite para que isso aconteça. Interessante que não tem como fazer um barco ficar cheio se ele antes não ficar vazio. Por isso que Deus às vezes deixa o barco ficar vazio, intencionalmente, para a glória dele se manifestar. Para um barco ficar cheio, ele tem que encontrar um barco vazio, para a glória dele vir. Barcos vazios são lugares maravilhosos para manifestar a glória de Deus. Então, Ele nos abençoa com coisas. Quarto, então Ele nos observa, Ele nos chama, Ele nos abençoa com coisas. Em quarto, Ele nos dá um propósito. Então Ele nos viu, Ele nos chamou. Pedro, te vi na tua frustração da pesca. Pedro, te chamei para o mais profundo. Pedro, eu te presenteei com o barco cheio. Pedro, agora eu vou fazer o seguinte, Pedro, de forma pedagógica, Pedro, seu coração estava vazio como esse barco. Agora, Pedro, eu vou encher o seu coração como esse barco. Pedro agora ganha um propósito. Pedro, sabe para que você nasceu, Pedro? Ô Senhor Jesus, eu sou um pescador. Não, você nasceu com o propósito de pescar homens. Jesus revela o propósito de Pedro. Então a quarta coisa que Jesus faz comigo e com você é revelar o propósito. Para que eu te gerei? Para que você nasceu? E o propósito de Deus nos completa. Mãe, olha que coisa linda, quando você entende o propósito de Deus, você está em casa amamentando e você se sente plenamente cheia, porque você está dentro do propósito de Deus. Quando você começa a entender o propósito de Deus para você, Ele começa a iluminar para você o para que você nasceu. Você acorda de manhã e faz sentido acordar de manhã. Aliás, você espera, como um soldado espera o alvorada, o amanhecer. Assim aqueles que têm propósito esperam no Senhor, porque Ele tem um propósito. Isso é tão maravilhoso. Quando a gente encontra esse propósito, tudo muda. Deixa eu fazer uma pergunta simples, mas é verdadeira. Eu quero que você responda de pronto no seu coração. Você prefere acordar todos os dias bilionário, sem propósito, sem destino e sem uma razão, ou acordar todos os dias com o suficiente para viver, mas sabendo que aquele dia tem um propósito lindo para você? Fala a verdade. Quinto, Jesus nos observa, Jesus nos chama, nos presenteia, nos dá um propósito. Quinto, o versículo 11 diz que eles chegaram na praia, largaram tudo e seguiram Jesus.
Qual o quinto, pastor? O quinto é uma resposta. O quinto é uma resposta que nós damos a tudo aquilo que a gente percebeu, a tudo aquilo que Ele fez. O quinto é uma resposta. Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus pediu para eles largar tudo e seguir Ele, isso aqui. Mas eles ficaram tão maravilhados que largaram tudo para seguir Jesus. Eu não sei, eu creio que não sejam todos. Talvez tenha alguém aqui que Deus está chamando para ser missionário em outro país. Aí talvez você tenha que ir amanhã avisar, dar o aviso na empresa e obedecer. Bom, talvez alguém aqui, como um dia, talvez, dependendo da época, se eu tivesse na plateia agora eu estaria desesperado. Porque teve uma época que Jesus começou a falar, entrega a farda, entrega a farda. Eu estaria desesperado uma hora dessa, porque estava batendo na minha porta. Eu não sei qual a porta que Deus está batendo aqui, mas talvez não é tudo isso que Deus está pedindo para você. Talvez Deus está pedindo para você hoje, por exemplo, largar o orgulho e voltar para Jesus. Talvez Deus está pedindo para você voltar para sua esposa. Talvez, qual é a resposta que Deus está pedindo de você? Mediante a tudo que Deus tem feito. Eu tenho uma quase certeza e uma absoluta certeza. Quase certeza não existe, né? Pode ser? Pode ser. Eu tenho uma quase certeza e uma absoluta certeza. Quase certeza, quase, de que aqui entre nós, aqui online, talvez tenha alguém que não tem nada para pedir para Deus. Talvez, é uma quase certeza. Não sei, vai que tem alguém aqui que diga: pastor, eu não tenho nada para pedir. Acho difícil, porque tem bastante coisa que a gente pode pedir. Não egoístas, coisas da vida. Não deixa eu cair, Jesus. Tem tanta coisa, mas tudo bem, vamos dizer que não tenha. Vamos dizer que exista alguém aqui que não tenha nada para pedir. Agora eu tenho uma absoluta certeza que não tem ninguém aqui que tem mais para pedir do que mais para agradecer. Todos aqui têm muito mais razão para agradecer. Levanta a mão quem concorda comigo, que tem muito mais para agradecer do que para pedir. Então, se você tem muito mais para agradecer do que para pedir, que resposta você vai dar? A bondade de Deus. Porque foi a bondade de Deus que fez você levantar a mão agora e dizer: eu tenho muito mais para agradecer. Que resposta você vai dar? Essa é uma noite talvez de resposta. Você está sendo cercado pelo Espírito Santo há muito tempo. E cercado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tem chamado você para você responder àquilo que Deus está falando com você. É impossível seguir Jesus sem renunciar, sem deixar algo para trás. É impossível. Todo encontro com Jesus você vai perder algo seu e vai ganhar algo dele. Provavelmente você, como eu falei, não precisa deixar sua profissão, a não ser que seja ilícita. Tem um irmão que congregava com a gente que era chefe do jogo do bicho. É verdade, ele veio falar comigo: pastor, eu sou do jogo do bicho e meu sustento vem do jogo do bicho, eu me converti, me batizei, o que tu acha? Eu acho que, qual bicho dá sempre? Eu acho que você deveria... não, fica assim. Não, eu falei para ele: você tem uma opção, deixar o pecado. Mas a provisão da minha casa, eu falei: deixa o pecado, pede uma porta aberta, e enquanto isso, a igreja vai cuidar de você. Não vai faltar nada se for preciso. Ele deixou, e não faltou nada para a casa dele. É uma profissão ilícita. Mas tirando uma profissão ilícita, talvez práticas antigas, religião herdada, lugares frequentados, amizades doentes, talvez precisarão ser deixados hoje. Havia um homem que achou uma pérola de grande valor, e ele falou assim: vou vender tudo que eu tenho. E Jesus é essa pérola para nós. Eu não sei o quanto Deus tem falado e feito na sua vida, mas eu tenho uma verdade para dizer para você nessa noite.
Sem Ele, não conseguimos propósito em lugar nenhum. E essa noite o convite é simples. O convite não é para o casal. Talvez é só para o marido. Talvez só para a esposa. Talvez para o casal. O convite talvez é para o filho. Não interessa, ele é individual. Tem uma mesa posta aqui, a mesa da ceia. Deixa eu falar uma coisa. Essa mesa da ceia ninguém se convidou, porque nenhum de nós podemos nos convidar para essa mesa. Essa mesa é Jesus que convida. E Ele está passando aqui essa noite dizendo: ei, eu quero todo mundo na mesa, eu quero casa cheia, eu quero mesa cheia. Aí você pensa, como assim? Sim, Jesus quer uma mesa cheia. E Ele está dizendo: ei, vem para a minha mesa. Aí você vai dizer assim: não, mas eu não sou digno, eu não posso. Sabe o que Ele está dizendo? Como que você vai negar o meu convite? Porque sou eu que te trago aqui, e sou eu que te santifico para estar aqui. Sou eu que te trago aqui. A Vitória, uma vez com 7, 8 anos, chegou lá em casa e falou assim: pai, eu quero fazer uma festa aqui em casa, e assim, eu queria convidar todas as crianças do bairro Renascer. Na época a gente tinha um trabalho lá, eu falei: como assim todas? Todas é muito, filha. Mas vamos passar na rua, catando as crianças e trazer para cá. Eu lembrei daquela parábola que um homem chegou para os amigos e falou assim: ei, vem para uma festa, eu tenho um banquete lindo, a mesa está posta, eu preparei para vocês. Um disse: eu casei, eu não posso. O outro falou: eu comprei uma terra, eu não posso. O outro falou: eu comprei uns juntas de bois, traduzindo para o dia de hoje, uma frota de carreta. Ele comprou coisas, e aí e todos eles deram desculpas boas, porque casar é de Deus, porque terreno não tem problema. Então a desculpa foi boa. Só que aquele homem falou assim, ó, o texto diz que ele ficou triste e irado. Sabe por quê? Porque a mesa estava pronta. Eu sei que esse texto vai se referir aos judeus que não quiseram a mesa e chegou até nós, mas eu não sei você, eu sou aquele que estou na rua e Jesus passou e falou: tem uma festa. Eu falei: eu quero, eu não mereço, mas eu quero. Naquele dia a gente saiu catando criança lá no Renascer. Teve criança que eu catei que nem falei com os pais, porque estava o amiguinho com o primo já veio junto, e eu fiz 10 viagens de carro, a gente encheu de criança lá em casa, as crianças comeram tudo, até a borda de madeira da mesa eles morderam, eles comeram tudo, e quem cozinha? Quem gosta de cozinhar? Quem gosta de cozinhar? Qual a alegria de quem cozinha? É ver o tacho raspado, é ver vazio, é comer tudo. E o dono da festa, o nosso Jesus, está dizendo: a mesa está posta, eu não quero que sobre nada. Vai pelas ruas catando por aí, onde estão aqueles que eu convidei para estar na festa? E Jesus está de novo fazendo um convite. A mesa está posta. O que você vai responder para Ele hoje?